Fala galera do meu coração, tudo na paz, tudo tranquilo? Vamos mais uma videoaula, dar aquele levante no nosso ânimo de toda manhã. Não é bom dia e companhia, nem bom dia e alegria, mas eu tô aqui para poder trazer o quê? Conhecimento para vocês. Então, hoje nós vamos com mais uma videoaula, novamente, como sempre digo para vocês, assunto de botânica, que eu sei que vocês se amarram, são apaixonados por isso, entendeu? E o assunto de hoje falaremos sobre os movimentos vegetais, mais especificamente sobre tropismo, tá? Galera, o que a gente fala? Em primeiro lugar, o que é tropismo, tá? Cadê aquele negocinho, o Renato? Aqui, papapá. Não dá aquele problema não, eles estão ligados nisso aí. E aí, o que é tropismo? Quando a gente fala em tropismo, nós estamos falando exatamente o que o próprio nome aqui do tema está dizendo, que é o movimento da planta. Mas, professor, como assim movimento vegetal? Já pararam para ver alguma vez na vida de vocês assim um vídeo acelerado do crescimento de uma planta? Ou então, como a gente está aqui bem na capa, deixando bem claro umas plantinhas bem conhecidas no mundo inteiro, que são os girassóis. Por que tem o nome de girassol? Já parou para pensar? Ou já descobriram, alguém já falou para vocês? Obviamente o girassol, ele tem esse nome de girassol porque ele vai de encontro ao sol. Mas por quê? E é isso que o tropismo, que o movimento vegetal vem explicar para vocês. Então, primeiro a gente vai colocar aqui o que é o tropismo e vamos dar algumas classificações. Primeiro lugar, o que é o tropismo? Eles são fenômenos de crescimento ou então de curvatura da planta. Então imagina assim, ó, a planta ela tem o seu crescimento natural, certo? Ou ela vai crescer reta, ou então algumas plantas crescem curva. E esse movimento, essa variação de crescimento se dá a um agente que nós chamamos de agente excitante. E no caso desses vegetais, os agentes excitantes podem ser vários, tá? E é aí que a gente vai falar sobre essas classificações. Então tá aí, ó, eu coloquei para vocês que possuem orientação devido a um agente excitante. De acordo com o agente excitante, é que existe essa classificação. Então, por exemplo, eu tenho fototropismo. O que é o fototropismo? É o tropismo, movimento baseado na luz, tá? Geotropismo, nós temos o tropismo, movimento ou crescimento ou curvatura baseado na gravidade, tá? Não é de acordo, a gente tem a ideia de ver de geologia ou de geografia, a gente liga à Terra. E não deixa de ser, né? Mas esse é um tropismo baseado na gravidade do planeta, tá bom? O quimiotropismo, que o próprio nome aqui já está dizendo, que é esse crescimento ou curvatura, né, essa excitação vinda de substâncias químicas. O tigmotropismo, que a gente fala que é não um dos principais, tá? Mas é o tipo de agente excitante, tipo de fenômeno de crescimento, de movimento, né, de crescimento ou curvatura da planta, que não se tem ainda muita explicação, mas que a gente consegue entender as suas características, como que isso se dá. Agora, do porquê que isso ocorre, a gente não sabe. Então, o tigmotropismo é um tropismo, né, baseado ao contato, tá? O contato daquela planta com alguma coisa. A gente mais na frente vai falar sobre cada um deles. E nós temos o hidrotropismo, que, como o próprio nome também já diz, é o tropismo baseado que tem relação com o agente excitante, água no caso, ok? E aí vamos falar agora sobre cada um. No fototropismo, como a gente já falou lá inicialmente, esse é o movimento de curvatura que ele é orientado pela luz. Então, como que isso acontece? Como que ocorre esse fototropismo, né? Estão vendo a imagem? A luz, ela vai incidir sobre a planta. Se você reparar, a gente vai ter luz incidindo em dois locais da planta principais, né? O caule e a raiz. Por que a gente separa entre o caule e a raiz? A gente vai separar, na verdade, essa explicação.
Porque essas duas estruturas da planta, elas vão agir, né, de formas distintas com o mesmo agente excitante. Ou seja, o caule vai ter uma reação diferente da raiz. Diferente que a gente diz de acordo relativo ao seu movimento. Beleza? Ou movimento, ou crescimento, a curvatura, como for, né? De acordo com cada planta. Então repara que, olha só, no fototropismo, o que acontece? Nós temos a incidência da luz no caule e na raiz. Quando nós temos a incidência no caule, no caso do fototropismo, nós chamamos de fototropismo positivo no caule. Por que fototropismo positivo? Porque o caule, ele vai em direção, ele vai se curvar, se orientar em direção ao agente excitante. Esse é o caso, por exemplo, do que nós colocamos do girassol, por exemplo. Você repara que quando o girassol, ele tá lá, aquela flor broxou, bonita lá, alegre, sorridente, o sol aparece, ele começa durante todo o dia, 24 horas lá, de ação da luz em cima dele, se direcionar para o sol. Que na verdade não é a flor que está se direcionando, e sim o caule. Mas como a flor está na porção caulinar, né, da planta, então ele vai se dirigir posicionando em direção ao agente excitante, que é o sol. Enquanto a raiz já tem o que nós chamamos de fototropismo negativo. Ou seja, ela vai se curvar ou crescer ao lado oposto do sol. Tá? Então aí se a gente do sol ou da luz no caso, né? Não necessariamente somente do sol, pode ser qualquer tipo de incidência de luz. Isso é o fototropismo, tá? Então a gente já entendeu que existe no fototropismo, a gente tem ele tanto positivo quanto negativo. E agora vamos entender do porquê que isso acontece. Repara só, eu tenho aqui uma imagem de um caulículozinho, uma planta aqui qualquer, um dicotilédone aqui crescendo e tal. E ele está agindo, a luz está agindo sobre ele. Repara que eu tenho uma quantidade expressiva no crescimento dessa planta de um hormônio que nós estudamos na aula passada, que é a auxina, tá? Mais especificamente aquele AIA, lembra? Ácido indolacético. Esse ácido indolacético, ele é naturalmente produzido pela planta. E é ele quem é o responsável pelo crescimento da planta devido àquele acúmulo de hormônio na gema apical, lembra? No crescimento lá da planta. Enfim, no fototropismo, como que esses hormônios funcionam? Quando eu tenho essa quantidade de auxina crescendo na planta, né, fazendo a planta se desenvolver, esse hormônio, o AIA, essa auxina, ela tem digamos que uma fotofobia. Então o que acontece? Quando eu tenho a exposição do caule à luz, a quantidade de hormônio que estava localizado unilateralmente, na verdade estava localizado distribuído de forma igual, ele vai se posicionar por uma forma unilateral. Ou seja, imagina assim, ó, aqui eu tenho o caule, tá? E aí a luz começa a incidir aqui, ó, desse ladinho aqui. As auxinas que estavam localizadas nessa região passam a se concentrar do lado oposto. Por quê? Porque elas começam a se concentrar do lado escuro, onde não tem luz solar, onde não tem a luz, tá? E aí, a auxina, no caule, ela age com o quê? Com a aceleração do crescimento do caule. Enquanto a região que está agora repleta de auxina, porque a auxina está fugindo do sol, o sol está aqui batendo, ela vai fugir do sol. Esse lado onde o sol está batendo não tem mais hormônio, porque o hormônio fugiu lá para o outro lado. Então essa região vai ter o crescimento inibido, tá? Vai ser suprimido o crescimento. Esse lado da planta, do caule. Em compensação, o outro lado continua com as auxinas, agora concentradas todas desse lado.
esse lado que tem auxina vai realizar o crescimento da planta. Só que olha aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês aqui? Esse lado foi inibido e esse lado está crescendo. Então, por ele crescer de um lado e inibir o crescimento do outro, o que acontece? Esse caule começa a criar uma curvatura. Por quê? Porque, vamos supor, vamos separar aqui em lado esquerdo e direito. O lado esquerdo está crescendo e o lado direito não. Ele está inibido, sem crescimento. Então a curva vai acabar acontecendo, porque um lado da planta está crescendo e o outro não. Por isso acontece essa curvatura através do fototropismo. E aí, o que a gente falou aqui no slide anterior? Que nós temos fototropismo baseado em dois tipos. Fototropismo positivo e fototropismo negativo. O positivo é o quê? Quando a planta vai em direção à luz. Mas por que ela vai em direção à luz? Por causa dessa explicação que eu acabei de falar para vocês. Porque o lado que está tendo luz solar tem o seu lado inibido de crescimento. Por quê? Porque as auxinas se concentram do outro lado, fugindo da luz, fazendo com que o aceleramento do crescimento daquele lado ocorra. Já na raiz acontece ao contrário, tá? A luz, para quem não sabe, ela também atravessa o solo, não em grande profundidade, mas ela também atravessa o solo. E quando ela entra em contato com a raiz, já ocorre o contrário. Por quê? Porque os hormônios, as auxinas, reagem de forma contrária na raiz. Se tu não lembra, dá uma voltada lá na aula sobre hormônio vegetal. Os hormônios vegetais funcionam de maneiras distintas em cada parte da planta. Folha, caule, raiz, fruto, flor, enfim. E aí aqui o que acontece? Na raiz, a auxina, quando ela se concentra numa região, acelera o crescimento. Beleza? Então, quando eu tenho grande concentração de AIA, de auxina, ácido indolacético, vai acelerar o crescimento da raiz. E o lado que não tem auxina vai ser inibido. Já é o contrário no caule. Entendeu? O lado que não tem vai ser o quê? Ao contrário, não, perdão. No caule, o lado que não tem auxina vai ser inibido e o lado que tem vai crescer. Na raiz já é o oposto. O lado que tem auxina, tá? Que tem, vai ser inibido e o lado que não tem auxina é que vai crescer, tá? Então é o oposto, é o inverso da situação do caule. Beleza? Isso então é o que funciona no nosso fototropismo. Beleza? E agora vamos falar sobre o geotropismo. No geotropismo, a gente já tem o crescimento, como eu falei, baseado, orientado em relação à força da gravidade. E como que a gente estuda essa situação? Aqui eu tenho a imagem, por exemplo, de uma plantinha aqui, uma mudinha, que está na horizontal, tá? Imagina que aqui na raiz teria um vaso, daqui um vasinho, e essa planta está deitada, beleza? Repara que a planta, se a gente parar para ver, na lógica, né, essa planta deveria continuar crescendo o quê? Lateralmente. Só que isso não ocorre. Por mais que você pegue uma planta que está em pé e deite ela, quando ela continuar o crescimento dela vai se dar o quê? Para cima. Isso do caule. Por quê? Porque aí entra aquela situação do fototropismo. No geotropismo, nós temos um fototropismo negativo para o caule, tá? E temos um fototropismo positivo para a raiz. Só que aqui, esse fototropismo, ele não é baseado... como é que eu vou explicar para vocês? Ele não é baseado na luz solar. O desenvolvimento, a orientação, né, o crescimento, é de acordo com a gravidade. Ou seja, quando eu digo que o caule tem um fototropismo negativo no geotropismo, tá? Eu quero dizer que o caule vai crescer
ele vai se direcionar, se orientar ao lado oposto da gravidade. A gravidade da Terra é o quê? Para cima ou para baixo? Obviamente é para baixo. Eu espero que vocês achem que seja para baixo mesmo. Então, ela é para baixo. Enquanto na raiz eu já tenho o crescimento positivo, ou seja, a favor da gravidade da Terra. Tá? E aí a gente agora vai explicar sobre essa situação. Imagina aqui, ó, isso daqui eu tenho a ponta de um caule e eu tenho a ponta da raiz, beleza? Na ponta do caule, eu tenho uma quantidade de aia sendo produzida. E aí acontece aquela mesma situação que a gente viu no fototropismo, no crescimento da planta. Quando você deita a planta, a incidência de luz vai acontecer aonde? De um lado só. E aí esse lado que está sendo induzido, que está tendo o sol, né, a luz sendo induzida, a concentração de hormônio do AIA, das auxinas, vão para onde? Vão ficar aqui no topo da planta, do caule, ou vão para baixo? Vão para baixo, porque eles estão fugindo da luz solar. E por essa concentração de hormônio estar sendo jogada toda para baixo, o que o hormônio vegetal, o que a AIA faz no caule quando tem essa quantidade de hormônio concentrada? Acelera o crescimento. Então o crescimento vai ocorrer, ó, de um lado e do outro ser inibido. Beleza? Então olha aqui, ó, inibiu aqui, mas está crescendo aqui embaixo. Então esse tecido vegetal está crescendo, crescendo, crescendo e ele vai apontar para cima. Então esse geotropismo, o crescimento, na verdade, né, ele não tem a ver, a gente fala de geotropismo de acordo com a gravidade, mas não é que a gravidade vai interferir no crescimento. Não é exatamente isso. A gravidade é só um meio de orientação do crescimento. Tá? O que vai gerar o crescimento, que vai realizar o crescimento, é esse fototropismo, é a incidência da luz que vai reagir com as auxinas que vão realizar esse crescimento, beleza? Então, novamente aqui, ó, aí, ó, a incidência de luz solar, o hormônio que estava aqui em cima foi aqui para baixo, tem hormônio suficiente aqui concentrado? Cresce. Aqui não tem, vai ficar inibido, então por isso ocorre essa curvatura, porque só cresce de um lado. Já na raiz acontece ao contrário. Lembra que a gente estudou agora também no slide anterior, falando sobre a parte da raiz? Quando eu tenho o hormônio concentrado aqui embaixo, eu já tenho ao contrário do caule, eu tenho a inibição do crescimento. Então aqui, olha, parou de crescer a raiz e aqui que não tem hormônio volta a crescer. Então esse lado cresce e esse lado é inibido, o lado de baixo é inibido. Então a raiz vai se direcionar para baixo. Beleza? O que vocês precisam entender para vocês quebrarem aí na prova? A posição do fototropismo. Tá? Então, se eu tenho um fototropismo diferenciado para o próprio fototropismo, né, para a incidência de luz, ou para o geotropismo, no caso, para a gravidade. Então, você tem que se ligar somente nessa parte de fototropismo positivo e negativo, entendeu? No fototropismo, na incidência de luz, fototropismo positivo para o caule, negativo para a raiz. No geotropismo, fototropismo negativo para o caule e positivo para a raiz. Por quê? Porque estamos falando de incidência de luz e a orientação de acordo com a gravidade da Terra. Beleza? Quer dúvida? Volta o vídeo aí. Vamos lá, próximo slide. O tigmotropismo. O que eu falei para vocês de tigmotropismo? O tigmotropismo é um movimento de curvatura em resposta a um estímulo mecânico. E aí, nesse estímulo mecânico, a gente tem diversas plantas assim que reagem dessa forma. Mas um exemplo que eu coloquei aqui foi as gavinhas. O que são as gavinhas? São aquelas, por exemplo, aquelas plantas, aqueles vinhais, plantação de uva, sabe? Você vê que a uva, ela se enrola.
ela vai se enrolar na madeira, no arame, aonde você for colocar. Esse tipo de planta, ele tem essas gavinhas exatamente para dar sustentação à planta, porque o caule dela por si só não tem sustentação suficiente para se manter de pé. Então elas precisam se aderir a alguma estrutura. Nesse tigmotropismo, esse fenômeno, a gente chama que são essas gavinhas são órgãos dorsiventrais, né? Que vão ser uma extensão do caule, mas ao mesmo tempo uma especialização desse caule para fazer essa aderência. Não existe uma explicação assim hormonal, tá? Para falar sobre esse enrolamento das gavinhas. É simplesmente o contato. O que tem de se explicar sobre esse tigmotropismo é que o hormônio ele auxilia no crescimento ou na diminuição dessas gavinhas. Mas o motivo dela enrolar é simplesmente o contato. Então vamos supor que essas gavinhas, você pega essa gavinha e encosta num pedaço de madeira. Com o passar das horas, elas vão se enrolar. Por quê? Porque o contato unilateral, né, daquela região faz com que o crescimento hormonal, que o hormônio vá se localizar no outro lado, no lado que não está encostando aquela madeira. E aí vai fazer o quê? Hormônio concentrado no caule, o que acontece? O caule vai, cresce. E aí ele vai crescer unilateralmente, só de um lado, só de um lado, só de um lado, só de um lado, e vai se enrolando nessa madeira. Tá? Mas assim, não existe ainda uma explicação aceitável, vamos dizer assim, na ciência, do motivo do porquê que ao entrar em contato com a madeira haja uma excitação dessa planta em produzir hormônio AIA unilateralmente, ao lado oposto do contato mecânico, no caso desse estímulo mecânico. Beleza? O quimiotropismo, como o próprio nome diz, é o tropismo, né? Essa movimentação, curvatura ou crescimento baseado da relação de um agente químico. Dois exemplos eu coloquei aqui, que são, por exemplo, as flores. O tubo polínico, por exemplo. O tubo polínico, né, o estigma da planta, ele cresce de acordo com a necessidade do encontro do esporo. Lembra daquele pólenzinho e tal? Vem o pólen, aí o pólen que vem lá do gameto da flor masculina, aí a flor lá feminina que tem o estigmazinho dela e tal, vai fazer o crescimento para o pólen poder aderir, criar o tubo polínico, babá. Isso daí é um estímulo de substância, é um estímulo por agente químico. Como que ocorre esse estímulo por agente químico? Não sabemos. Não temos nem ideia do porquê que a planta reage dessa forma. Mas ele acontece. E, obviamente, é um estímulo totalmente químico. Quando ela vê a produção de ovário, dos óvulos, né, dentro do ovário da planta aumentar e chegar uma época onde existe uma grande quantidade de pólen sendo dispersado, esse tubo polínico cresce. Por quê? Há uma resposta química daquela própria flor para que haja o crescimento desse pólen. E outro exemplo também são aqui essas hifas. Isso daí, o que são essas hifas? São vegetais, tá? Juntamente com alguns fungos que fazem o crescimento das hifas, né, em direção ao alimento. Ou seja, as hifas vão se direcionando de um fungo, né? Elas vão se direcionando em direção a uma substância orgânica. Vamos supor, o pão, tá? Aquele pão mofado que fica verdão, aquele bolor e tal. O fungo, as hifas, né, essas bases, essas pontas dos fungos, elas sabem a direção correta a seguir para ir de acordo com o quê? Com a substância orgânica na qual ela vai se alimentar. Isso também é um estímulo químico. Como que isso ocorre? A gente sabe. Agora, do porquê que ocorre, isso daí ainda não se tem uma explicação, beleza? Então, galera, é isso daí. A aula de hoje é uma aula curta, não é uma aula complicada. Essa situação de movimentos vegetais
Costuma cair sim em prova, mas não em grande quantidade. Quando cair alguma questão, vai cair relacionando essa situação do quimiotropismo, fototropismo, o que é o geotropismo, vai te dar uma figura para mostrar ali o crescimento, a curvatura daquela planta, vai te perguntar se é fototropismo negativo, positivo, aquele basicão ali de início, ok? Muito obrigado pela presença de vocês, galera. Já sabem, qualquer dúvida, estou aqui à disposição de vocês. O WhatsApp, comentário aí no YouTube, no canal. Vocês podem mandar também lá pela nossa sala virtual. E forte abraço, fica com Deus e até a próxima, galera.